Bom, pessoal, então retomando, vamos analisar nesse bloco as dimensões dos direitos fundamentais, os sistemas de proteção dos direitos fundamentais e vamos estabelecer distinções entre direitos e garantias fundamentais. Bom, então iniciando, dimensões dos direitos fundamentais. Bom, primeiramente, uma observação quanto à expressão, dimensão ou dimensões dos direitos fundamentais. O termo inicial, o termo originário adotado pela doutrina era geração ou gerações de direitos fundamentais. Expressão essa que foi cunhada, que foi criada por Karel Vazek. Karel Vazek, ele era um diplomata, professor de direito internacional, direitos humanos, e ele ia fazer uma palestra sobre direitos fundamentais. Era uma pessoa que ocupava cargos, em organizações internacionais, na ONU, e ele tinha que apresentar essa palestra em poucos dias. Então ele teve uma ideia para apresentar um bom trabalho, mas que não demandasse uma pesquisa tão aprofundada. Ele tinha na parede dele um quadro com o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Aí veio a ideia: estruturar o trabalho em relação aos direitos fundamentais a partir desse lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Ele, portanto, inicia o seu trabalho dividindo os direitos fundamentais em direitos de primeira geração, que englobaria os direitos de liberdade, direitos de segunda geração, que englobaria os chamados direitos de igualdade, e os direitos de terceira geração, que seriam os direitos de fraternidade. Essa ideia de geração ou de gerações indicaria uma sequência, uma ordem cronológica de evolução no tratamento dos direitos fundamentais. Em um primeiro momento, o que a sociedade exigia, o que a sociedade demandava, as necessidades que se apresentavam à época, era de se estabelecer um sistema de direitos que limitassem a atuação do Estado, garantindo, portanto, a liberdade do indivíduo contra interferências do Estado. Então, o que se queria garantir é a liberdade. Portanto, temos aí a primeira geração, características dos chamados Estados liberais. Então, esses direitos de primeira geração, os direitos de liberdade, são direitos característicos de Estados liberais, de Estados chamados não intervencionistas. Então, o que se precisava à época, que é a época das monarquias absolutistas, era se criar um sistema jurídico que se conferisse aos indivíduos direitos que protegessem esses indivíduos contra a intervenção do Estado. Então, esses direitos são chamados de direitos de prestação negativa, porque o que se exige aqui, a exigibilidade, a pretensão conferida ao indivíduo pelos direitos de primeira geração, é a pretensão de exigir, portanto, do Estado um não fazer. Por isso que a gente fala direito de prestação negativa. Não invadir minha casa, não cercear a minha liberdade, não limitar o meu culto. Então, garantindo ao indivíduo um espaço de liberdade, a sua autonomia, para que ele possa, portanto, viver a sua vida sem interferências do Estado. Mas o tempo passa, a sociedade evolui, as sociedades mudam. A sociedade passa a ter, portanto, uma nova exigência em relação ao Estado. Os indivíduos passam a ter, portanto, uma nova exigência em relação ao Estado, não apenas exigir que o Estado se afaste das relações entre particulares, garantindo-se a liberdade de cada indivíduo. Passa-se a exigir do Estado, nesse segundo momento, nessa segunda geração, um Estado mais promovedor, um Estado que garanta maior igualdade. Nessa segunda etapa, os direitos de segunda geração conferem aos indivíduos a pretensão de exigir do Estado, agora não mais uma abstenção, mas uma ação, um fazer. Temos aqui o surgimento dos direitos de prestação positiva, onde se exige do Estado um atuar, um fazer, um agir.
é introduzido no sistema de direitos os chamados direitos sociais, os direitos que garantem essa igualdade. O Estado deve garantir educação, o Estado deve garantir saúde, deve fazer, portanto. Não é só deixar você viver sua vida, mas também promover, fazer com que você tenha uma vida mais igual em sociedade. Então, nós temos agora os direitos de segunda geração, que são característicos de estados de viés mais intervencionista, de viés em que estados de viés intervencionista que atuam mais na intervenção das relações em sociedade. Tá? Veja que a ideia não é atuar para limitar a sua liberdade, mas para promover a sua igualdade. Já numa terceira fase de evolução, o Carel fala nos direitos de fraternidade, aqueles direitos que são direcionados à proteção não de um ou outro, mas sim de todos. A proteção daqueles direitos que alcançam todas as pessoas simultaneamente, os direitos difusos, por exemplo, direito ao meio ambiente, também os direitos de grupos específicos que demandam uma maior proteção do Estado em razão da sua situação de vulnerabilidade, por exemplo, proteção dos idosos, proteção da criança e do adolescente. Então nós temos direitos de fraternidade. Fraternidade que alcançam a todos indiscriminadamente ou ainda direcionados àqueles grupos mais vulneráveis. Esses são aquelas três clássicas divisões ou gerações dos direitos fundamentais. Mas como eu já venho dizendo para vocês, a expressão geração de direitos fundamentais, ela pode indicar a ideia de que a nova geração supera a geração anterior. A geração anterior não tem mais lugar, não cabe mais à geração anterior. Então a nova geração é uma geração que supera a geração anterior. Aqui nós não temos uma relação de superação. Por isso que, modernamente, a doutrina tem se valido de uma outra expressão, dimensões dos direitos fundamentais. Porque a dimensão não daria essa conotação de superação como a expressão geração dá. A dimensão, ela indicaria que os direitos fundamentais eles se aplicam em situações distintas, em momentos distintos, a depender da circunstância fática, da realidade histórica e cultural. Você pode aplicar em maior ou menor extensão, de forma mais ou menos aprofundada, valorizar esse ou aquele conjunto de direitos específicos em um ou outro momento histórico, fático daquela sociedade. Em sociedades complexas, os direitos, veja só, eles não se excluem, eles se complementam. Nós vimos que os direitos são cumulativos, tanto sob o aspecto subjetivo, como sob o aspecto objetivo. Então, os indivíduos, as pessoas, possuem um conjunto de direitos. E as pessoas vivem em sociedade. Então, veja que o meu conjunto de direitos pode eventualmente conflitar com o seu conjunto de direitos. O meu conjunto de direitos pode, conjuntamente, formar um sistema efetivo na proteção do indivíduo, no meu caso, no seu caso, na proteção de determinados grupos, que alcance até mesmo a coletividade como um todo. Então, a expressão dimensão reflete reflete com maior precisão o sistema de direitos fundamentais do que a expressão geração de direitos fundamentais. E a partir dessa nova ideia, a doutrina, sem unanimidade, não há unanimidade, tá? Então você não tem uma posição firme quanto a essas novas gerações, tem muita divergência quanto a elas, até mesmo críticas quanto a essas novas gerações, mas a doutrina ela vem evoluindo e criando novas dimensões de direitos fundamentais, não limitadas apenas àquelas três dimensões originárias. Mas, como eu disse para vocês, parte setor da doutrina critica essas novas dimensões. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, por exemplo, diz que essas novas dimensões seria uma balela se criar novas dimensões. Isso enfraquece a própria ideia de direitos fundamentais,
Porque você vai criando dimensões, 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 e tudo é direito, tudo passa a ser direito fundamental. Então isso é balela, isso só serve para enfraquecer os direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais são aqueles estabelecidos naquelas 3 primeiras gerações, a gente chamando agora de dimensões, como dito, né? Eu concordo em parte. Por que eu concordo em parte? Porque sim, é possível que essas novas dimensões sejam entendidas como desdobramento ou desdobramentos das dimensões anteriores. E nisso eu concordo com ele. Então, as novas dimensões a gente pode enquadrar nas dimensões anteriores. Algo similar com a crítica que a gente também fez aqui, a posição do Manuel Gonçalves Ferreira Filho defendendo que não seriam 5 direitos fundamentais base, aqueles estabelecidos no artigo 5º, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Seriam 6. José Afonso da Silva diz que também tem intimidade. E aí a questão aqui também tem essa mesma lógica. Intimidade, nós colocamos, veja, como desdobramento da vida. O desdobramento da vida abrangeria o direito à intimidade, o direito à vida íntima, o direito à vida privada. Então você poderia sim tratar essas novas dimensões como desdobramentos das dimensões anteriores, e não propriamente novas dimensões. Mas você tratar com como novas dimensões, e aqui a posição que eu não concordo com Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ou seja, eu concordo com ele que é possível sim tratarmos as novas dimensões como desdobramento das primeiras dimensões, das 3 dimensões clássicas. Então, nesse ponto eu concordo. Tá? É possível tratar como desdobramento. Só nesse ponto que eu concordo. Tá? Mas acho sim importante que você dê um tratamento específico às novas dimensões dos direitos fundamentais. Porque isso dá mais relevo àquele direito específico. Ele passa a ser tratado não como um mero desdobramento de um outro direito, mas com um direito independentemente tratado, estudado, que merece atenção e proteção. Então, a especificação, ela visa dar maior evidência àquele direito, ressaltar a existência dele como um direito que ainda podendo ser tido como desdobramento, merece um tratamento independente em razão da sua relevância. Relevância do momento, histórica, cultural. Então é importante se especificar, porque você valoriza ao se especificar. Você dá maior atenção, você dá um foco maior àquele direito quando ele é especificado, quando tem um tratamento específico, e quando não é um mero desdobramento de um outro direito. Então, por isso que eu acho, sim, que não é negativo se criar essas novas dimensões de direitos fundamentais, desde que a finalidade seja essa. E nós podemos falar, como eu disse, em novas dimensões de direitos fundamentais, é o que nós vamos ver agora. Então, dimensões dos direitos fundamentais. Como eu apontei para vocês, a divisão clássica, que falava ainda à época em gerações, Karel Vazak falava lá, na primeira dimensão, como dito, primeira geração indicada. Veja que ele utilizava essa expressão geração, tá? É indicada pelo estabelecimento de um dever de omissão. Dever de omissão do Estado, hein? Consequentemente, direito do indivíduo de exigir do Estado essa omissão, essa abstenção. De forma que os direitos de liberdade são satisfeitos por uma abstenção. Olha a abstenção. Em atenção à esfera de ação pessoal própria, inibidora da atuação do Estado liberal, característico, portanto, dos Estados que eu disse, como eu disse, liberais. Já a segunda dimensão, nós temos lá os direitos de igualdade. Nessa segunda dimensão, nós identificamos, ou é identificada pelo estreitamento do dever de ação, olha só. Dever agora de fazer, hein? Não mais dever de omissão. Agora dever de ação. De modo
que os direitos de igualdade são solucionados por uma prestação positiva, em atendimento às necessidades sociais, econômicas ou culturais, para a realização da vida em todas as suas potencialidades, característico dos chamados estados sociais. Na terceira dimensão, nós temos a fraternidade. Terceira geração é individualizada pela fraternidade, sobretudo dos direitos à comunicação, desenvolvimento, meio ambiente equilibrado, paz mundial. Veja só, o Vasak, aqui, ó, o Vasak, ele tratava o direito à paz na terceira dimensão, hein? Aqui é uma observação já importante para vocês. A doutrina mais moderna, Paulo Bonavides, por exemplo, olha aqui, trata a paz na quinta dimensão. Então, eu disse para vocês que não há unanimidade. Então, veja que o Carel, ele tratava o direito à paz no direito à fraternidade. Eu falei para vocês que as novas dimensões, elas podem ser entendidas como desdobramento das três primeiras. Então, o Vasak já tratava o direito à paz naquelas três dimensões clássicas. Tratava o direito à paz no direito de terceira geração, como ele chamava, ou de terceira dimensão, como nós chamamos atualmente, inserido no direito à fraternidade. O Paulo Bonavides já trata o direito à paz com o direito de quinta dimensão. Então você tem que ter muita atenção, porque não há unanimidade, principalmente no que diz respeito aos direitos que compõem essas novas dimensões. O que eu estou trazendo para vocês é uma posição que a gente pode entender, é uma posição que tem prevalecido quanto aos direitos que compõem essas novas dimensões. Mas não há unanimidade. Você pode achar em autores diferentes a composição dessas dimensões com direitos distintos. Tá? Como o exemplo agora. O Vasak trata a paz como integrante da terceira dimensão. O Paulo Bonavides trata a paz como integrante, como incorporado nos direitos de quinta dimensão. Então, essa observação é muito importante para vocês, tá? De que não existe unanimidade quanto aos direitos que compõem essas dimensões, principalmente as novas dimensões. Então, retomando, terceira dimensão individualizada pela fraternidade, sobretudo direitos à comunicação, desenvolvimento. Veja, a comunicação a gente também vai tratar nas novas dimensões. A gente também vai falar dela nas novas dimensões, com o direito à informação, por exemplo. Olha aqui, ó. Comunicação na forma de informação, na quarta dimensão. Então, comunicação, desenvolvimento, meio ambiente equilibrado e sadio, paz mundial, proteção ao patrimônio artístico e cultural. Também, como eu disse a vocês, né, proteção à criança e adolescente, proteção ao idoso, fariam parte dos direitos de terceira dimensão. Já as novas dimensões merecem destaque. Quarta, quinta e sexta. A doutrina estrangeira, no Brasil ainda não se fala muito, já se discute sétima e oitava dimensões, mas como ainda não foi incorporado ao nosso sistema, né, e a doutrina no Brasil, então ainda não destaco para vocês essas novas dimensões, mas já faço a advertência que a doutrina, principalmente a doutrina, como eu disse, estrangeira, já faz referência não apenas às seis dimensões, como alguns fazem referência a sete e até mesmo oito dimensões. Mas nós vamos limitar às quatro dimensões, ou melhor, desculpe, às seis dimensões e às três novas dimensões. Já na quarta dimensão, teríamos aqueles direitos relativos à globalização econômica, democracia, pluralismo,
manipulação genética, diversidade, informação como destacado, e para alguns também direito à chamada justa tributação. Na quinta dimensão, merecem destaques direitos relativos à cibernética, à paz, Paulo Bonavides, direito à felicidade. Veja só, direito à felicidade, que inclusive abre a Declaração de Independência Americana. Lá se refere à busca da felicidade. Então, direito à felicidade deve ser entendido como o Estado garantindo todos os meios para que o indivíduo possa alcançar o que ele entende como felicidade. Olha como isso é interessante. Prova da Defensoria Pública, aqui no estado do Rio de Janeiro, criou uma questão que envolvia exatamente o direito à felicidade. Eu acho que a questão poderia ter sido elaborado de uma forma melhor, com uma situação mais próxima da nossa realidade, para não gerar a confusão que gerou a época, né? Mas tem pertinência, tá? E qual era a situação? A questão indagava se o indivíduo que deseja fazer uma operação para se transformar num lagarto, poderia, né, exigir esse direito, ou essa prestação, ou essa operação do Estado. Que o Estado custeasse, ele não tinha dinheiro, essa operação que ele queria se transformar num lagarto. Óbvio que quando você diz o indivíduo quer se transformar num lagarto, né, já causa só um espanto. O que a questão trazia era o indivíduo que queria fazer aquelas, não só tatuagem, né, implantes no corpo, coloca umas bolas de metal na cabeça e parece um lagarto. Não sei se você viu, isso não é tão comum no Brasil, mas existe. Na Europa, alguns países, é até mais comum de você ver isso, né? Tem pessoas que cortam a língua para ficar uma língua bifurcada, parecendo com uma língua de cobra. Aí você está falando, professor, essa pessoa merece ser internada e não o Estado pagar para essa pessoa se operar. Por isso que eu disse, né? Você faz uma pergunta dessas, aí você gera essas respostas. Poderia ser uma pergunta muito mais fácil, ou de muito mais fácil compreensão, que você levaria ao mesmo resultado. Mas o examinador, às vezes, quer dificultar. O examinador poderia ter perguntado: o indivíduo que quer fazer mudança de sexo. Pronto, está aí. Por quê? Porque ele se vê dessa forma. Tá? Então, o direito à felicidade é o que a Defensoria Pública queria que fosse colocado. Indicasse exatamente o direito que nós estamos falando aqui. O direito à felicidade, o direito à busca da felicidade. O Estado não deve dizer como você deve viver, o que te faz feliz. Isso diz respeito à sua autonomia como pessoa capaz de dizer o que te faz feliz, cabendo ao Estado não criar obstáculos. E, se possível, criar meios para que você consiga atingir a sua felicidade, ou o que você entende por felicidade. Não é o Estado que vai lhe tornar feliz, não é isso. É o Estado lhe garantir os meios para que você possa alcançar o que você entende como felicidade. E veja que esse direito, né, a gente pode, às vezes, criticar, professor, igual o Manuel Gonçalves Ferreira Filho fala, estão criando novos direitos, agora tudo é novo direito, tudo é princípio. Mas veja que o direito à felicidade não é uma novidade. O direito à felicidade consta da Constituição Americana desde 1776. 1776. Da Declaração. Eu falei Constituição? Agora eu não lembro se eu falei Constituição. Da Declaração de Independência. Não da Constituição, que é de 1787. Então, o direito à felicidade, se eu falei Constituição Americana, corrija. Consta da Declaração de Independência Americana desde 1776. Então, óbvio que a ideia desse direito à felicidade existe. E lá diz, busca da felicidade. Então, o Estado deve garantir os meios para que o indivíduo, esse sim, consiga alcançar o que ele entende como felicidade. E, se possível, o Estado não criar obstáculos para que o indivíduo alcance esse fim, esse objetivo, que é atingir a felicidade. E ser feliz, cada um é que tem o seu
o seu plano de felicidade. Cada um entende o que é ser feliz. Uns falam, eu sou muito feliz aqui com a minha casinha, com a minha família, o meu filho. Eu posso ir ali curtir minha praia, posso curtir meus animais se for num sítio. Tenho os meus amigos, eu vivo muito bem. Está ótimo. O Estado não deve criar obstáculos, então cada qual define para a sua vida o que lhe faz feliz. Mas sempre lembrando, né? Você vive em sociedade. Então você não pode, por exemplo, falar o que me faz feliz é matar os outros. E aí o Estado não cria obstáculo. Não é isso. É aquilo, óbvio, que não interfere ou não viola a vida de outros direitos. Não viola a vida, não viola outros direitos fundamentais, os direitos fundamentais de outras pessoas. Mas retomando. Então, quinta dimensão, cibernética, paz, felicidade, proteção a toda forma de vida, proteção a toda forma de vida. Veja uma discussão interessante na Espanha em relação à proibição ou não das touradas. Então existe lá um movimento bastante forte para proibir as touradas, porque aquilo é cruel com os animais. Você pode falar, professor, essas pessoas comem um churrasco, não comem? Comem uma carne, não comem? Nem sei se come, não. Né? Talvez ele seja vegetariano até, mas nem sei se come, não. Tá? Mas você pode usar o argumento. Tá? Então tá lá comendo boizinho, mas não pode a tourada? E a resposta é, olha só, o alimento é parte da nossa cultura, assim como a tourada. Mas o alimento tá, é uma necessidade para o indivíduo, que também é contestável, hein? Que também é contestável. Os veganos vão contestar. Tá? E mais, quanto ao alimento, devem ser adotados meios tá, no abate dos animais que não sejam tão cruéis, que diminuam o sofrimento do animal o máximo possível. E isso não pode ocorrer ou não acontece com as touradas. Porque a tourada é cruel e sanguinário pela própria natureza. Mas aí os defensores da tourada respondem: então a gente poderia fazer uma tourada um pouco diferente, como em Portugal. Em Portugal a tourada não mata o touro. Ou, por exemplo, como você tem no Brasil, que o STF no primeiro momento declarou inconstitucional e depois foi editada uma emenda constitucionalizando a farra do boi. Como a farra do boi, que não mata o animal. Então a gente já está aqui, veja, ponderando. Então poderia ter a tourada sem matar? Então estou restringindo. Mas até que ponto apenas não matar mantém aquela prática? É cruel com o animal? Não. Como aqui dizem na prática da farra do boi? Não, é uma coisa do peão, é uma coisa do trabalho diário, da lida diária. Então ele vai lá, corre, derruba o boi, como ele faz na lida diária para marcar o boi, para prender o boi, para dar uma vacina. Então não é cruel, então pode. Ah, não, eu deixo o boi cansado, vou batendo, vou machucando o boi, não mato, mas machuco. Bom, aí já é cruel. Então você vai ponderando, mas a discussão está posta. Por que a discussão está posta? Porque a proteção a toda forma de vida passa a ser um direito fundamental. Aí você fala, mas é o direito fundamental do boi? Do touro? Não, nosso. Por que nosso? Porque toda e qualquer forma de vida faz parte do nosso ambiente, contribui para a nossa vida em sociedade. Seja para agressividade, para violência ou não dessa vida em sociedade. Então a vida está interligada, os animais, o meio ambiente fazem parte. Nós não temos direito ao meio ambiente, então direito à proteção a toda forma de vida. Tivemos agora a aprovação de uma lei, está na pendência de sanção ou veto do presidente da República, que torna mais grave a punição na prática de crimes de crueldade contra os animais. Olha um exemplo. Então o projeto agrava a punição. Exatamente aqui, olha lá. Proteção a toda forma de vida. Por fim, sexta dimensão seria o direito à água potável, defendido, entre outros, por Zulmar Fachin.
Proteção institucional agora. Então, a proteção institucional diz respeito aos mecanismos institucionais. Aos mecanismos institucionais de proteção dos direitos fundamentais. Aquelas instituições que têm como função direta, imediata ou indireta a proteção de direitos fundamentais. Podem ser sintetizados pela organização e funcionamento do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário é uma instituição que tem como função proteger, garantir os direitos fundamentais. As funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Tribunais de Contas. Então, proteção institucional aos direitos fundamentais. Como eu falei, engloba os mecanismos institucionais para proteção de direitos fundamentais. Por fim, podemos falar em proteção processual. Indica os instrumentos processuais disponíveis para a proteção de direitos fundamentais. Indica os mecanismos processuais de proteção aos direitos fundamentais. Podem ser sintetizados nos remédios constitucionais disponibilizados na ordem jurídica. Habeas corpus, mandado de segurança individual, coletivo, habeas data, mandado de junção, ação popular, que não se confundem com os direitos fundamentais ou com as garantias constitucionais. Embora aqui mereça uma observação, tá? A gente pode tratar esses remédios como garantias instrumentais. Então, eles podem ser incluídos como garantias instrumentais previstas na Constituição, como a gente vai ver agora. Então, vimos o sistema de proteção, proteção normativa, proteção institucional e proteção processual. Agora, distinção entre direitos e garantias fundamentais. Bom, direitos e garantias fundamentais não se confundem. Nós podemos destacar as principais distinções. Primeira distinção, quanto à natureza. O direito tem natureza declaratória. Declara-se o bem jurídico tutelado, o bem jurídico protegido constitucionalmente. Já a garantia tem natureza assecuratória. Então, são normas constitucionais que têm por finalidade assegurar, garantir o quê? O direito fundamental. Exemplo que eu dei para vocês, inviolabilidade de domicílio. Então, nesse aspecto, a inviolabilidade de domicílio seria uma garantia ao direito. Qual? Direito à intimidade, direito à privacidade. Segunda distinção, quanto ao alcance espacial. Os direitos fundamentais não há limite espacial. Já as garantias só podem ser exercidas dentro do respectivo espaço territorial do Estado. Por que não há limite espacial? Porque os direitos fundamentais dizem respeito àqueles direitos essenciais ao homem. Então não há limite espacial, porque não limita-se, ou não se limitam, ao espaço territorial do Estado. Já as garantias, não. As garantias, como o próprio nome já impele a resposta, as garantias só podem ser garantidas pelo Estado dentro dos seus limites territoriais. Quanto agora, terceira distinção, quanto à prerrogativa.
Direitos indicam uma faculdade de agir ou de exigir uma ação ou uma abstenção. Já a garantia não confere qualquer faculdade. Ela limita-se ao caráter organizatório objetivo. Próxima distinção, quanto à função. Desempenham os direitos fundamentais. Desempenham uma função principal, porquanto constituem um fim em si mesmo. Então, tem função principal os direitos fundamentais. Já as garantias não são fim em si mesmo. As garantias têm função instrumental, conquanto sejam instrumentos para assegurar aqueles. Por fim, distinção quanto ao conteúdo. Direitos podem ter conteúdo positivo ou negativo, pois concernente a um fazer, facere, ou não facere, não fazer. Prestação positiva ou prestação negativa. Já as garantias têm conteúdo positivo, porque determinam a atuação do Estado ou dos próprios indivíduos. Temos aí, portanto, as principais distinções entre direitos e garantias fundamentais. Bom, fechamos esse bloco. Nos próximos blocos, nós vamos estudar os direitos em espécie. Mais especificamente, os 5 direitos fundamentais estabelecidos no caput. Não tem como a gente ficar analisando todos os incisos do artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, 12, 14, não. Então a gente vai analisar, vamos tecer comentários em relação aos 5 direitos fundamentais tidos como aqueles direitos básicos, aqueles previstos no artigo 5º da Constituição, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, e vamos tratar também intimidade dentro do próprio direito à vida. Até daqui a pouco.